Oi povo lindo, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta para gravar mais um vídeo para vocês depois de um tempinho aí sem postar, né? Mas vocês entendem, eu sei que vocês entendem, vocês são fiéis porque vocês ainda estão aqui nesse canal. Que bom, graças a Deus. Hoje eu vim falar de algumas coisinhas que eu aprendi com um livro que eu comecei a ler, que eu recebi emprestado de uma amiga. Esse livro aqui eu já estava muito a fim de ler ele e minha amiga ela ganhou e me emprestou. E eu aprendi uma coisa muito valiosa com ele. Na verdade eu aprendi várias coisas valiosas, porém eu decidi falar um pouquinho de uma lição que eu tirei aqui desse livro, que tocou muito meu coração e que eu acho que vale a pena compartilhar. É algo que falou comigo e eu espero que fale com você também. Nesse livro, o Douglas ele fala sobre várias coisas, experiências com Deus, experiências em relação à pregação, e numa desses capítulos ele fala num tópico sobre o perigo dos mediadores. O mediador nada mais é que uma pessoa que Deus usa ele para falar com o povo, como era Moisés no Antigo Testamento. Moisés era o mediador de Deus com o povo, então ele falava o que Deus queria que ele falasse para o povo. Só que existe um perigo aí nesses mediadores. Não que os mediadores não sejam importantes na nossa caminhada, não que eles não sejam insignificantes, eles são muito importantes, eles nos levam a conhecer mais o Pai, a saber mais da vontade do Pai. Só que o perigo está quando você só espera os mediadores, quando você não busca a Deus, você confiar somente em mediadores e não em buscar exatamente a Deus, buscar ouvir a voz de Deus. Lá no livro de Êxodo, capítulo 19, Deus, quando os hebreus saíram, do Egito rumo à terra prometida, Deus ele queria falar diretamente com o povo. Ele queria que o povo tivesse essa experiência de ouvir da boca dele a sua voz, de ter essa experiência de sentir a presença dele. Deus queria dar àquele povo a experiência de ouvir ele falar diretamente com eles, não é isso? Então, o dia que isso ia acontecer foi marcado, as recomendações foram dadas, A pessoa tem que estar limpa, santa, purificada, certificada, para estar na presença de Deus. E aí o dia chegou, eles saíram de suas tendas. E aí no capítulo 19, versículo 18, a gente vê que Deus ele começa a mostrar o seu poder, mostrar seu poder através da natureza, com trovões, relâmpagos, com trombetas, um monte fumegando. Então Deus sendo Deus, claro, poderoso, maravilhoso, majestoso. No capítulo 20, versículo 18 diz assim: e todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando. E o povo vendo isto retirou-se e pôs-se de longe, ou seja, eles ficaram com medo da presença do Senhor, ficaram com medo de morrer, E aí o medo foi tão grande que eles se recusaram a ouvir diretamente do Senhor o que ele queria falar. Eles ficaram com medo de Deus falar com eles e eles morrerem, eles serem fulminados. Mas por que eles ficaram com medo? Porque para falar diretamente com o Senhor é necessário o quê? Pureza, santidade, coragem. Ou seja, era muito perigoso e trabalhoso falar diretamente com Deus. Eles queriam que tava bom demais, Moisés, você falando lá com Deus, passando a mensagem para nós. Por que agora Deus quer falar diretamente conosco? Já tem uma pessoa que é separada, santificada, que é corajosa, que é você. Então, fale você mesmo, Moisés. Eles se recusaram a ter essa intimidade, eles se recusaram a ouvir do próprio Deus, da boca do próprio Deus, qual era a vontade dele para ele. E assim eles pediram para Moisés que fosse o mediador entre eles e Deus. E em outras palavras, eles decidiram ser surdos à voz de Deus. Mas a gente pensa o quê? Nossa, que absurdo, o povo lá atrás, há vários anos atrás, não quiseram ouvir a voz diretamente do seu Senhor. Como pode? Como é que eles adoram Deus, que eles não querem ter intimidade, que eles não querem ouvir a sua voz? Mas, parando para pensar direitinho, nos dias de hoje é da mesma forma. Nós é que somos o povo de Deus nos dias de hoje. E muitas vezes nós também nos recusamos a ouvir a voz de Deus. Nós tampamos os nossos ouvidos e pedimos para que os nossos líderes peguem pelas mãos e nos levem para o caminho que nós devemos andar. Isso tudo movidos à preguiça, o medo ou até mesmo a falta de santidade. Nós nos recusamos a estar diante do monte para ouvir a voz de Deus. E lá em Êxodo capítulo 32, versículo 4, nós vemos que esse mesmo povo que se dizia adoradores do Senhor Deus,
estavam construindo bezerro de ouro para adorarem. Mas por que eles fariam isso? Deus, ele muitas vezes livrou o povo de Israel, fez comida cair do céu para eles, sustentou eles na caminhada pelo deserto, e mesmo assim eles decidiram abandonar esse Deus. Mas por que eles fizeram isso? Aquele povo, ele conhecia o Deus de Moisés, que era o mediador. Eles não tinham intimidade real com esse Deus. Moisés é que tinha intimidade. Então, eles não adoravam a Deus verdadeiramente, eles não tinham conhecido verdadeiramente ainda. Então, por isso que foi muito fácil, quando Moisés sumiu, passou um tempo sem aparecer para eles, foi muito fácil eles abandonarem esse Deus e colocarem outro no seu lugar. E o seu relacionamento com Deus, ele está sendo exclusivamente através de um mediador, ou você tem buscado a Deus, você e ele? Como eu falei no início do vídeo, não é errado nós termos um mediador, nós devemos ter alguém para nos auxiliar na caminhada, para nos orientar. Mas o problema está quando você confia inteiramente a sua caminhada espiritual nas mãos de uma pessoa falha e pecadora como você. Por isso que existem casos onde as pessoas caem, as pessoas pecam, cometem um erro, e aí muitas outras se desviam junto com essa pessoa porque eles não conheciam o Deus daquela pessoa, conheciam somente aquela pessoa e se baseavam sua vida espiritual nas experiências daquela pessoa e não tinham uma intimidade real com Deus. Então, na primeira queda daquela pessoa, você vai, se desespera e pensa: nossa, eu pensei que isso nunca aconteceria com fulano. Mas ele é somente mais um pecador como você, é falho, pode cair. Então, nós não devemos entregar nossa vida espiritual totalmente a um mediador. Nós podemos sim ter os nossos mediadores, pessoas que nos ajudam na caminhada, nos orientam. Mas nós devemos procurar ter a nossa intimidade com Deus. Procurar ouvir as coisas diretamente da boca do Senhor. Procurar ouvir o Senhor falar. Não conhecer Deus de somente ouvir falar, porque Moisés, ele falou que Deus é isso, Deus é aquilo, porque o pastor falou que Deus é isso, que é aquilo. Você deve buscar sua própria intimidade com Deus. Porque se um dia o seu pastor cair, se um dia a sua líder cair, o seu líder cair, você não vai desistir da sua caminhada. Você não vai desistir de Deus. Você tem certeza de quem você serve. Então tenha esse cuidado de buscar ouvir a voz de Deus no secreto. Busca Deus no secreto e você vai sentir real intimidade com Ele. Espero que essa palavra tenha feito sentido para você. Ela fez muito sentido para mim e isso mudou toda uma visão que eu tinha. Espero que vocês tenham compreendido o que eu quis passar, o que eu li aqui nesse livro, Jesus Copy, e que falou muito no meu coração. Espero que tenha falado com vocês também. E é isso, gente. Um grande beijo. Ah, meu Instagram ele mudou, tá? Não é mais Evelyn Souza Blog. Ele agora é Eve Souza Oficial. Então me segue lá, não deixe de me acompanhar por lá, tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus e tchau, tchau!